Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro. Janeiro era o mês que eu estava com muitas expectativas de ler bastante, porque é um mês de férias e no ano passado, em 2021, foi o mês que eu mais li. Ao todo foram 16 livros e foram leituras maravilhosas. Então, assim, foi um mês incrível pra mim, que eu adorei demais. E eu tava com essa expectativa de que 2022 fosse ser a mesma coisa, porém nem tudo é perfeito e é óbvio que eu não tive essa sorte. Não que o meu mês tenha sido ruim, terrível, devastador, mas aconteceram diversas coisas que meio que barraram os meus planos. Então, logo no início do mês, eu peguei Covid, então eu passei um tempinho aí de cama. O Jeff também pegou Covid. A gente passou 15 dias presos em casa, então isso me deixou muito triste em si, porque eu queria sair um pouco, aproveitar minhas férias, tinha vários planos, assim, do que fazer e de conteúdos também pra produzir aqui pro canal, que acabaram não dando certo por essa situação em específico. Então isso afetou a minha leitura e os 15 primeiros dias do mês, apesar de eu estar em casa, assim, eu não tava tão animada pra ler. Então foi um momento um pouco difícil. Eu fui realmente engatar nas minhas leituras um pouco mais pro final do mês, porém já era tarde, né? Então, assim, eu consegui fazer algumas leituras, mas não li nem perto do que eu gostaria. Mas assim, de qualquer forma, eu tô satisfeita porque a gente terminou ali o finalzinho de 2021 tendo um péssimo rendimento em questão de leituras. Eu tava de ressaca literária, então só de ter conseguido ler aqui os 5 livrinhos que eu vou mostrar pra vocês, mais as HQs e os mangás que eu também li, eu já tô bem feliz e satisfeita. Pra começar, então, minha primeira leitura do mês foi A Caminho do Altar, da Julia Quinn, que é o 8º e último livro da série Os Bridgertons, finalizando, entre muitas aspas, aqui o meu projeto, né? Esse livro aqui tava atrasado, porque eu deveria ter lido em dezembro, mas não rolou a leitura, como eu disse pra vocês, estava de ressaca literária, mas consegui compensar lendo em janeiro. Ele ficou, gente, amassado aqui na ponta, que eu taquei ele no chão, então tá deformado agora, mas tudo bem, acontece nas melhores famílias, quem nunca. Ele é o livro do Gregory, né, o último dos irmãos a finalmente se casar e encontrar o seu verdadeiro amor, e foi um livro que eu gostei bastante. Eu acho que ainda não foi o suficiente ali pra talvez entrar no meu top 3 livros favoritos de Bridgertons, mas foi um livro que me agradou e também não chegou a entrar ali no meu top 3 piores livros de Bridgertons. Então eu acho que foi mais do que o suficiente, tô satisfeita com a leitura. Acho que ele trouxe uma forma de desenvolvimento pro casal bem diferente dos outros que a gente teve na série até então, e eu gostei bastante disso. Inclusive teve um acontecimento aqui que você tem uma pontinha dele, assim, logo no início do livro, e mais pro final vai ter o desenvolvimento completo desse acontecimento. E foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu não tava esperando que a Julia Quinn realmente fosse fazer isso. Eu achava que ela não seria capaz, mas ela realmente fez e eu fiquei bem impressionada, então considerei aí também um ponto bem positivo. Se eu não me engano, gente, eu acho que eu dei ou 3,5 estrelas ou 4 pra esse livro aqui. É isso, foi uma dessas duas notas, não lembro qual. Aí, em seguida, eu li o livro de Os Bridgertons, que tava planejado realmente pra janeiro, porque, como eu disse pra vocês, A Caminho do Altar foi uma leitura remanescente do mês de dezembro. E assim, teoricamente, a série Os Bridgertons foi fechada no 8º livro, né, porque acabaram os irmãos Bridgertons, mas a gente tem o 9º livro também, que é E Viveram Felizes para Sempre. E esse livro aqui eu não sabia, na verdade, do que se tratava, porque os irmãos já tinham acabado. Então eu fiquei bem confusa quanto à existência dele, até o momento que eu peguei pra ler e finalmente descobri. Então, como a autora mesmo diz, esse livro aqui é uma série de segundos epílogos de todos os livros anteriores. Então, ele tem um segundo epílogo de cada um dos irmãos pra gente ver algumas situações específicas que aconteceram com eles após o término dos livros. É um livro desnecessário, sendo bem sincera com vocês, porque não acrescenta em nada, mas ao mesmo tempo é aquele fanservice gostosinho, que é legal no momento que a gente quer matar as saudades dos casais e ficar um pouco nostálgico, assim, sabe? Eu acho que eu teria até apreciado mais ainda esse livro se eu tivesse lido ele daqui a 1 ou 2 anos, assim, depois de muito tempo que eu tivesse lido os livros da série Os Bridgertons, porque como eu li um seguido do outro, né, um a cada mês, não deu tempo de bater realmente aquela saudade
saudade dos personagens. Então, eu li esse livro aqui já com tudo fresco na memória. Eu tinha acabado de finalizar outro livro da série, né, como eu disse. Então, eu acho que eu li um pouco no momento errado, mas foi válido de qualquer forma pra fechar a série, pra finalizar. E uma coisa muito positiva que também tem nesse livro é que o último conto, né, conto que a gente tem aqui nesse livro é sobre a Violet e o Edmund, que são os pais dos irmãos Bridgerton. Então a gente tem cenas ali da juventude deles, né, quando eles se conheceram, como tudo aconteceu pra que eles se casassem, né, e formassem uma família. Então essa foi a melhor parte do livro pra mim, eu gostei bastante. E também gostei bastante do segundo epílogo do livro O Conde Enfeitiçado, que é o livro da Francesca, porque esse segundo epílogo sim acrescenta em alguma coisa pra história. Esse segundo epílogo sim tem importância. Então, por esse segundo epílogo de O Conde Enfeitiçado e a história da Violet e do Edmund, eu acho que é um livro que vale sim muito a pena ser lido. Em seguida, eu li simplesmente ele, meus amigos, O Iluminado, do Stephen King. Esse livro eu li junto com a Ebony, né? A gente ia fazer meio que uma leitura conjunta, igual a gente fez com Salem. Só que acabou que a gente criou um grupo no WhatsApp e convidou todo mundo que quisesse ler O Iluminado junto com a gente pra entrar nesse grupinho e a gente fazer essa leitura conjunta, assistir ao filme e discutir tudo. Então, assim, esse grupinho ainda existe. Eu acabei transformando ele em uma espécie de clube de leitura não oficial dos livros do Stephen King, chamado Losers Club, que é uma referência, né, a It a Coisa, que eu nunca li, mas já assisti os filmes. Então, várias pessoas entraram. Eu sempre coloco o link lá no meu Instagram literário. Inclusive, tem um post no meu Instagram literário falando sobre isso. Se você não me segue ainda, me segue lá. E se você quiser entrar no grupinho, ainda está aberto a todos os públicos, a todas as pessoas. Você não precisa ser inscrito aqui no canal. Você não precisa ser sub do meu canal de live. Não tem que fazer nada, gente. Mas assim, é óbvio que se você quiser ser inscrito no meu canal e ser sub do meu canal de lives, eu vou ficar extremamente feliz, tá? Não que isso seja uma coisa dispensável. Eu acho fundamental na existência de todos os seres humanos. Mas não é um pré-requisito pra você entrar no nosso grupinho do WhatsApp. Então eu vou deixar o link dele também aqui na descrição, tá? Pra vocês entrarem mais fácil. E a ideia é que a gente leia os livros do Stephen King em ordem cronológica, assista aos filmes e tudo isso sem pressão, sem um compromisso oficial. Então é um clube não oficial justamente por isso, porque a gente tem essa liberdade, essa flexibilidade de não ter um mês específico pra fazer cada leitura. A gente não tem metas, a gente não tem cronogramas, a gente vai lendo de acordo com o que dá vontade. Obviamente precisa ter um início, né? Então, sempre que eu vou ler um livro do Stephen King, eu vou lá no grupinho e falo, ó, galera, esse mês vou ler esse livro aqui. E aí, se vocês quiserem ler junto comigo, bora. E no final do mês a gente assiste ao filme, assiste a adaptação cinematográfica se tiver. E aí a gente discute a história do filme, a história do livro, vê aí o que a gente achou de tudo isso e compartilha essa experiência, porque o objetivo é justamente incentivar tanto quem nunca leu nada do Stephen King e tá precisando aí de um apoio moral, de um incentivo pra começar, quanto também o pessoal que já é fã do King e que ainda não leu todos os livros dele, né? Afinal, esse homem tem 80 livros, então é difícil alguém que tenha lido tudo e também quer compartilhar essa experiência maravilhosa junto com outras pessoas. Então foi uma ideia muito legal, muito divertida. Eu também me sinto muito melhor com esse clube do livro do que com o outro que eu montei no ano passado, porque era um clube oficial, com cronograma, com data específica pra live de discussão, e todo mês tinha que ler um livro. Então esse aqui eu me sinto mais livre, mais aberta a possibilidades. Se eu não tô afim de ler o livro do King agora, eu não leio, entendeu? Se eu vou ler quando eu quiser. Então juntou tudo isso e o geralzão foi que a minha experiência com esse livro foi muito positiva, porque o momento que eu tava lendo ele, a situação que eu tava lendo ele, as pessoas com quem eu estava compartilhando a leitura dele, tudo isso acrescentou muito pra que eu aproveitasse ao máximo dessa história. Eu gravei um vlog de leitura completo com spoilers pra este livro aqui. Então se vocês já leram O Iluminado ou se vocês não se importam com spoilers da história, assistam o meu vídeo porque ficou muito legal, eu adorei gravar, foi incrível conversar sobre esse livro
livro aqui com vocês e com certeza se tornou aí, por enquanto, o meu livro favorito do Stephen King. O penúltimo livro que eu li no mês de janeiro foi Glória e Ruína, da Tracy Banhart, que conclui a duologia da Graça e Fúria, né, que eu li o primeiro livro em janeiro do ano passado. Eu tava querendo ler esse livro há muito tempo, só que primeiro eu achava que era uma trilogia, eu tava esperando a editora publicar o terceiro livro, e depois eu fiquei adiando porque eu tava com muito livro de meta pra ler e tal, então fui desanimando ao longo do ano e acabei não lendo. Mas esse ano eu decidi que eu não ia esperar muito tempo, assim, pra concluir a leitura, porque eu iria esquecer a história e os acontecimentos do livro anterior não iam mais estar frescos na minha cabeça. Então é um livro curtinho, tem 300 páginas e eu li consideravelmente rápido pra quem estava de ressaca literária, e foi uma leitura que eu considerei, assim, no mesmo nível do primeiro livro. É uma leitura divertida, agradável, eu não tenho críticas diretas pra fazer pra história. É um tipo de fantasia bem simples, sabe? Que não tem muitos rodeios, não tem muitas tramas diferentes. Ele é reto e direto, então assim, não tem muito papo, muita conversa. São 2 livros de 300 páginas, se juntar dá um de 600. Então é bem gostosinho, assim. A diagramação da editora seguinte também é perfeita, maravilhosa. É um livro que dá pra ler super rápido, ótimo pra você sair de uma ressaca literária. Então, de forma geral, se vocês me perguntarem, eu super recomendo a duologia pra quem tiver interesse, mas também não vão com expectativas de que seja a melhor fantasia do mundo, o melhor livro que vocês vão ler na vida de vocês, porque isso daí já é esperar demais, entendeu? Vocês vão acabar se decepcionando, caindo do cavalo. E dando um contexto, né, da história, pra quem ainda não conhece, no primeiro livro a gente vai conhecer 2 irmãs, a Serena e a Nomi, e as duas são filhas de uma família, assim, bem pobre. A situação em geral da cidade em que elas vivem não é muito boa, é uma sociedade muito patriarcal, então todo mundo é extremamente machista, as mulheres não têm praticamente nenhum direito, elas são completamente submissas e dependentes dos homens. Inclusive, uma das maiores honras que uma moça pode ter é se tornar uma graça, que é como se fosse uma das esposas, né, uma das concubinas do príncipe. Então é uma forma de você subir na vida e fazer parte da alta sociedade. Então a Serena, né, que é a irmã mais velha, foi treinada a vida inteira pra ser uma graça, então ela é muito charmosa, muito delicada, muito gentil, educada. Ela foi realmente preparada a vida inteira dela pra conseguir passar nessa seleção, né, e ser escolhida pelo rei pra se tornar uma das esposas do filho mais velho dele, enquanto a Nomi é o completo oposto da Serena. Então, enquanto a Serena obedece o que foi ordenado pra ela e ela segue direitinho todas as regras e normas da sociedade em que elas vivem, a Nomi é uma garota rebelde que não se conforma com as injustiças e a posição em que as mulheres foram colocadas. Então ela aprende a ler escondido, né, porque não é permitido para as mulheres aprenderem a ler. E no dia que a Serena é levada pro palácio, né, pra participar lá da competição de graças, a Nomi acaba indo junto meio que pra ajudar a Serena, né, cada uma delas tem direito a levar uma acompanhante e a Nomi vai junto. E é nesse momento que o livro realmente deslancha, porque ao invés de a Serena ser escolhida como uma graça do príncipe, a Nomi é escolhida e elas trocam de posição. Eu particularmente prefiro as partes narradas pela Serena do que pela Nomi, mas vários dos capítulos narrados pela Nomi também são interessantes, também me chamaram a atenção. Não é como se fosse uma tortura ler eles, é só mesmo uma questão de gosto pessoal e preferência. Prefiro a Serena, mas gosto das duas. E por fim, o último livro que eu li no mês de janeiro, pra gente fechar essa primeira parte do vídeo, foi Fúria, que também é do Stephen King e também tem vlog de leitura com spoilers aqui no canal. Não tenho esse livro físico, ele é o livro proibido do Stephen King, então ele não vende mais, não está mais em circulação, você só consegue achar pra ler na internet por e-book e com uma diagramação, uma tradução e uma revisão péssima. É uma edição bem complicadinha, assim, de fazer a leitura. Tem várias letrinhas faltando ali no texto, mas de forma geral, dá pra você quebrar um galho, sabe? Se não tem outra opção, se você não tem aquela edição dos livros de Bachman, que é super rara, super difícil, em que um dos 4 romances é Fúria, aí você tem que se virar com o e-book da internet, porque isso ali, meu filho, custa um rim. Então eu tive que fazer a leitura dessa forma mesmo. E pra saber o que eu achei desse livro super polêmico do autor, e inclusive pra saber a polêmica que envolve ele também, caso você ainda não saiba, assiste aí o meu vlog de leitura, que tá super completinho. Foi um vlog, gente, que eu amei gravar. Eu acho que é um dos meus preferidos aqui do canal, tá? Então se vocês gostam dos livros do Stephen King, ou não gostam, mas estão curiosos,
todos vão lá assistir, tá? Porque eu recomendo muito. Esse vlog ficou ótimo. Agora vamos falar sobre as HQs que eu li no mês de janeiro, porque eu acabei fazendo um desafiozinho ali mais pro final do mês, lá pelo meu Instagram literário, de ler uma HQ por dia durante 5 dias. Então eu separei 5 títulos que eu queria ler e fui lendo em live, né, junto com o pessoal. Desses 5 títulos eu consegui ler 4, que são os que eu vou falar pra vocês agora. O primeiro que eu li foi Beer, volume 3, da Bianca Pinheiro. Vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês, porque minhas HQs estão num lugar de muito difícil acesso na minha estante. Então, pra tirar essas mais de baixo, assim, seria muito complicado. E eu decidi que seria mais fácil colocar a capinha. Então tá aqui a capinha pra vocês. E foi a conclusão dessa história, entre muitas aspas, porque só foi publicado até o volume 3. Eu não sei o que aconteceu, se foi cancelado, se a autora decidiu não dar continuidade, ou se a história ainda vai continuar, mas a autora entrou em atos, deu uma pausa. Não sei o que aconteceu, gente, mas assim, esse volume da HQ não dá uma conclusão pra história. Ela não tem o seu fim definitivo. É simplesmente mais um capítulo da aventura que eles estão passando, né? A garotinha e o urso. Então é uma história que eu gosto muito de acompanhar. Eu acho bem divertida, é bem bobinha, bem infantil, mas super bonitinha, super fofa. Eu adoro. E eu queria muito continuar lendo. Então eu terminei essa leitura um pouco com um sentimento agridoce, porque em parte eu tava feliz por voltar a ler essa história, né? Que desde 2020 que eu não lia nenhum volume. E em parte eu tava triste porque depois eu não vou ter mais nenhum volume pra ler. Então é isso, gente. Fica aí a minha torcida para que saiam os próximos volumes, o quarto, o quinto, não sei quantos ainda terão. Mas, de fato, não foi uma história finalizada. É uma sériezinha de HQs, tá? Tem 3 volumes até então, que eu recomendo muito pra crianças, pra introduzir, assim, no mundo da leitura. Porque é bem grandona, assim, tem várias imagens, ilustrações bonitas, tem pouco texto, pouco diálogo. E pra quem não conhece, a história de Beer é uma garotinha que ela se perde dos pais numa floresta, então ela tá andando perdida e ela encontra um urso falante e ele assume aí a missão de procurar junto com ela os pais e deixar a garota em segurança, porque, enfim, ela é uma criança e tá andando sozinha, então ele fica ali de babá. A segunda HQ que eu li esse mês foi Vida de Gato, que eu esqueci o nome do autor, gente, perdão. Mas, enfim, tá aqui aparecendo a capa pra vocês. E é uma HQ que não tem diálogo, então, basicamente, a gente tem várias cenas se desenrolando e a gente vai acompanhar aí várias situações envolvendo gatos e também o desenvolvimento, assim, de um gato na vida de uma família, a relação dele com os humanos e a forma como os gatos enxergam os humanos também. Então, é uma HQ que eu achei bem interessante. Tem umas partes dela que me surpreenderam, porque eu não tava esperando algo triste ou algo mais sério, eu tava esperando uma coisa totalmente fofa, 100% fofa, frufru, amorzinho, entendeu? E não foi isso que eu recebi. Teve frufru, teve amorzinho, mas também teve outras coisas ali no meio. E a ilustração em si, principalmente dos humanos, eu cheguei a estranhar um pouquinho no início, porque é bem diferente, assim, sabe? Não é tão bela, eu diria. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência bem interessante. E como eu tô nessa vibe de gatos, né? Adotei 2 gatos esse ano e tal. Eu me senti estudando os meus filhos quando eu tava lendo aquilo. Então, se você tem gato, gosta de gato, lê isso aqui que vai ser uma experiência legal. A terceira HQ que eu li esse mês foi Astronauta Singularidade. E essa HQ é daquela coleçãozinha, né, da Graphic MSP, que são as obras do Maurício de Souza, os personagens do Maurício de Souza desenhados por outros artistas. E essa do astronauta, eu provavelmente precisava ler antes Astronauta Magnetar, que é uma HQ que foi publicada antes dessa, mas eu não tenho ela aqui em casa e fazia um tempinho que a Singularidade estava parada aqui na minha estante. Era a única dessa coleção que eu tenho que eu não tinha lido ainda. E eu tava, tipo, ansiosa, então, eu vou ler logo de uma vez. E eu consegui entender a história, foi compreensível pra mim e tal. É super rapidinho de ler, tem só 80 páginas. As ilustrações são bem bonitas também. E são os personagens do Maurício de Souza, né, que fizeram parte da nossa infância. Então, com certeza, é muito nostálgico, é muito marcante. Mas eu acho realmente que eu devia ter lido Magnetar antes, porque eu iria entender ainda melhor a história. Vou tentar conseguir comprar, com certeza, os outros títulos dessa coleção, mas não são uma prioridade máxima pra mim. Então, acaba que muitas vezes passa batido na minha wishlist. Mas sempre que eu vejo promoção, eu compro. E eu vou tentar adquirir aí
abrir o Magnetar pra fazer a leitura e entender o contexto do que tava acontecendo ali no segundo volume, né, que é uma espécie de continuação da história. A quarta e última HQ que eu li esse mês foi Oblivion Song volume 2, e essa HQ é outra que, assim como Beer, eu não lia nenhum volume desde 2020, então eu li o primeiro 2020 e só agora fui ler a continuação. Se eu não me engano, não saiu os outros volumes ainda aqui no Brasil? Eu acho que não saiu, gente. Não sei se a editora Intrínseca vai continuar publicando. Espero que sim, porque é uma história que me deixa bem curiosa, bem interessada pra saber ali qual vai ser o desfecho, né? A gente tem um mundo que foi meio que subitamente dividido, assim. Uma parte do mundo foi teletransportada pra outra dimensão e uma parte do mundo daquela dimensão foi teletransportada pra dimensão da gente. Houve essa troca aí de lugares e junto as pessoas que estavam naquele espaço que foi teletransportado foram parar no outro mundo e os bichos que estavam no outro mundo, as criaturas, foram parar no mundo dos humanos. Então é um negócio assim muito doido, muito ficção científica, mas que eu particularmente adorei. E a gente tem um protagonista que teve o irmão teletransportado pra esse outro mundo e agora ele faz viagens periódicas, assim. Ele fica viajando pro outro mundo pra procurar o irmão dele, mas ele nunca pode passar muito tempo lá, porque é um lugar assim muito perigoso, cheio de bichos e tal. E obviamente que tudo isso é referente ao primeiro volume. Nesse segundo volume que eu li agora, muitas coisas foram explicadas, foram esclarecidas, novos personagens apareceram, muita coisa interessante aconteceu também. Então eu fiquei super hypada depois de ler esse segundo volume e tava com muita vontade de ler o terceiro, mas a gente não tem ainda no Brasil. Então fica mais uma vez aqui a minha torcida, o meu apelo para que as HQs que são publicadas aqui no nosso maravilhoso país sejam continuadas, entendeu? Tenham as suas sequências lançadas, porque não tem condições a gente ficar lendo 1, 2, 3 volumes e depois não ter mais, gente. Que sacanagem é essa? Enfim, passado o momento de revolta, de protesto, vamos falar agora sobre os mangazinhos que eu li esse mês de janeiro. Ao todo foram 9 mangás, tá? De 2 séries diferentes. E eu vou mostrar todos eles pra vocês agora. Começando então por ela, aquela série que vocês já estão cansados de me ouvir falar, porque sempre menciono por aqui e sempre recomendo horrores, que é Beastars, da Paru Itagaki. Li então o volume 13 esse mês de janeiro. Li também o volume 14. Li o volume 15, gente, eu não tava conseguindo parar, entendeu? Li logo todos que eu tinha aqui em casa, porque é uma série muito boa, gente. É viciante, não consigo parar de ler. Li também o volume 16, ó, li o volume 17 e li o volume 18. Então, assim, aqui eu acabei os volumes que eu tinha com tanto esforço guardado pra ler. Li tudo de uma vez, acho que eu li uns 3 em cada dia, li seguido, assim, tava completamente obcecada, ainda estou, inclusive. E pra quem não sabe, tá, Beastars já foi finalizado lá no Japão. Se eu não me engano, tem 22 volumes. E aqui no Brasil também acho que tá prestes a ser finalizado. Falta publicar um volume, ou já saiu o último volume. É um negócio desse, gente, tá muito próximo do final. Então, ao mesmo tempo que eu me sinto feliz por finalmente descobrir o desfecho, o final dessa história e saber qual vai ser o destino dos personagens que eu tanto amo, eu me sinto muito triste, gente, porque eu vou ficar órfã de verdade. A paixão, o amor que eu tenho por isso aqui, vocês não têm ideia. É muito, 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 muito bom. Tô cansada de repetir já, tô cansada de recomendar. Então, se você assiste meu canal e você não leu ainda Beastars, é porque você tá assistindo errado, entendeu? O que você tá fazendo aqui que você não lê esse negócio que eu já cansei, já recomendei 1 milhão de vezes. Gente, isso aqui, ó, é muito bom, é muito bom. Se você não lê mangá, se você não é leitor de mangá, você vai ficar viciado em ler mangá se você ler isso aqui, porque é muito bom, é a nata da nata. Vai falar sobre animais antropomorfos que vivem em uma sociedade como se fossem humanos, que vão pra escola, que trabalham, que tem problemas sociais ali envolvendo, uma treta entre herbívoros e carnívoros, um amor proibido entre 2 animais de espécies diferentes, tem gangue, tem treta, tem vilão, tem sangue, tem morte, tem membros voando, sendo despedaçados e comidos. Gente, isso aqui, ó, tem tudo de bom reunido numa história só, sério. Leiam, por favor, façam esse favor pra mim e pra vocês também, principalmente. E a próxima história está igualmente recomendada. Essa daqui é um pouco mais leve, eu diria, eu acho, não sei. Não diria que é pra crianças tão jovens. Eu acho que acima de 12 anos, como tá dizendo aqui a classificação indicativa, fica top. Mas abaixo, não sei.
falei porque talvez uma criança com menos de 12 anos não entenda muito bem a história, entendeu? Aí talvez seja menos apreciada como deve ser apreciada essa história maravilhosa, que é Ateliê of Witch Hat, da Kamomi Shirahama. Li, então, o volume 7, o volume 8 e o volume 9 esse mês de janeiro, todos os lançados até o momento. Inclusive, autora, por favor, acelere aí o processo, minha filha. Eu sei que você desenha muito bem, com muito capricho, com muito amor, mas acelere que eu quero continuações, eu preciso, gente. Essa história também é muito boa. A gente tem uma garotinha em que ela sonhava muito em ser bruxa, mas as pessoas não podem ser transformadas em bruxas. Elas têm que nascer em uma família de bruxos. Então, o sonho dela nunca iria se realizar. Até o momento em que um bruxo para na lojinha que a mãe dela tem. Eu acho que é tipo uma alfaiateria, não sei se é assim que fala. É uma loja tipo de tecidos. E enquanto esse bruxo ali tá distraído conversando com a mãe dela, a nossa protagonista, a Coco, vai lá muito sorrateira, muito rebelde e mexe nas coisas do bruxo e ela acaba fazendo um feitiço. E desse feitiço tem uma consequência terrível. A mãe dela acaba sendo afetada, né? E corre grande perigo. Então esse bruxo que tava lá e que ela mexeu nas coisas dele, ele pega, fica com pena dela e decide ajudar. E como ele é um professor, ele decide, mesmo que seja contra as regras, aceitar a Coco como uma das alunas dele, porque assim ela conseguiria estudar magia e talvez descobrir uma forma de reverter a situação em que a mãe dela tá. Então ela precisa salvar a mãe dela e ela vai passar por todo esse processo de aprender magia do zero. Ela vai ter coleguinhas ali que vão aprender junto com ela, que são alunas do mesmo professor, só que estão em um nível muito mais avançado que o dela, porque elas já nasceram no mundo bruxo e foram treinadas durante muitos anos, já aprenderam muitas coisas. E o sistema de magia aqui também é muito legal, porque eles fazem magia através de símbolos que eles desenham com papel e caneta. Então eles precisam esconder a forma como eles fazem magia dos humanos, porque senão os humanos descobririam que qualquer pessoa pode fazer magia. E ao mesmo tempo eles precisam ajudar os humanos sem interferir muito no mundo deles. Acontecem muitas tretas, tem um grupo aqui, tipo uma seitazinha assim de vilões e tal. Então é muito legal, muito divertido. Tem um traço belíssimo, gente. Eu mostraria pra vocês, é porque os mangás já estão no plastiquinho que eu coloquei, mas o traço é belíssimo, a ilustração é muito bem feita, é cheia de detalhes, os cenários, os personagens, as roupas, tudo é extremamente bem feito, detalhado, cada mínimo traçozinho, sabe? Então eu entendo que a autora passe tantos meses para publicar um volumezinho, porque com certeza deve demorar muito tempo, dá muito trabalho pra fazer assim, desse jeitinho tão caprichoso. E vale muito a pena, gente, porque é um mangá belíssimo, perfeito, maravilhoso e com uma história que vale muito a pena ser lida. É isso então, galera. Esse foi o vídeo de leituras do mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou maior do que eu esperava, que eu acabei falando muito. Mas tudo bem, nada de novo sobre o sol. Isso não é novidade por aqui. Eu espero que o principal eu tenha conseguido agradar vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham pegado aí boas recomendações de leituras, tanto de mangá, quanto de HQ, quanto de livro. E é claro, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, tá? Deixem o seu like aqui pra mim, pra me ajudar com a divulgação. Se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Também comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, quais foram as leituras de vocês do mês de janeiro, que eu tô muito curiosa pra saber e vou adorar conversar aí com vocês sobre o que eu li e sobre o que vocês leram também. Me sigam pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Também compre com o meu link da Amazon, Submarino, Shoptime ou Americanas, caso vocês queiram adquirir qualquer um dos livros, mangás ou HQs mostrados nesse vídeo ou qualquer outro produto vendido por esses sites, porque vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso, então é uma ótima forma de patrocinar e apoiar meu trabalho aqui no YouTube. Vou deixar o link do meu perfil de lives aqui na tela pra vocês me seguirem por lá e serem notificados de quando eu abrir uma live de leitura, porque, como eu disse, eu li O Iluminado praticamente inteiro em live, li Fúria em live também, li todas as HQs desse mês completamente em live, então assim, foi muito legal, muito divertido e eu adoro compartilhar essa experiência de leitura, de foco, de produtividade com vocês e tenho certeza que se vocês assistirem, vocês também vão gostar. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, beijão e até o próximo!